Então vamos falar do Honzuki no Gekokujou episódio 5, 6 e 7. Esse anime, ele não é bom... Esse anime é bom de seguir? Sim. Então vamos seguir o episódio 5, então. Eu tenho a impressão que não, mas vamos lá. Pulando o flashback. O flashback que é sempre o início do episódio. Sabe o que é bom sabe o que é bom do Netflix nessas horas, cara? Que é só apertar aqui o botão de pular resumo. Tá, então nesse episódio a irmã da Mine tá fazendo 6 anos, e quando eles fazem 6 anos tem lá aquela... Batismo. É o batismo. Como se fosse batismo. Tipo, vocês repararam que a roupa de todo mundo aqui tem um bagulho de coloração azul? Tá. Sim. Isso aqui tem a ver com a questão da religião desse mundo, que, tipo, a cor azul é a cor do deus dessa estação do ano, onde tá acontecendo esse batismo. Que eu acho que era o deus Leidenschaft, que eu acho que era o deus do raio, acho que era o deus do fogo, se eu não me engano. E ele representa também o crescimento. Vamos explicar. O Léo leu o livro todo. Não, a web novel toda. Tá, é uma web novel. É uma web novel ou é uma light novel? Assim... A diferença de... Você sabe qual é a diferença de novel e light novel? Eu sei a diferença, que é apenas o formato e o estilo, mas vai, fala aí. A diferença de novel e light novel é que, tipo, a light novel, como diz o nome, ele é leve, mas não leve por causa de tamanho. Ele é uma leitura com uma contextualização mais leve, tá ligado? Uma história mais fácil de absorver. Novel são aqueles livros que são mais, tipo, livros mesmo, tipo Tolkien, ou, tipo, os bagulhos mais clássicos, saca? Isso, então... Okay. Aí temos a light novel, que é o bagulho da internet. Isso. Web novel, foi mal. Isso. Web novel que é o bagulho da internet. Isso, mas aí eu quero saber... Essa obra, Honzuki no Gekokujou, ele sendo uma web novel, mas ele puxa mais pro lado de uma novel ou mais pro lado de uma light novel? O início dele o início da obra em si parece um pouco light novel, só que, tipo, quanto mais você vai avançando a história, a obra vai ficando cada vez mais complexa, tá ligado? A construção do mundo e tudo mais. Então, no final das contas, ele é mais novel do que light novel. Tanto que, vendido na loja, ele é vendido como novel, não light novel. Tá, então aparentemente esse Honzuki no Gekokujou é uma exceção. Ou não? O Slime também é vendido como novel. O Overlord é vendido como novel. O Yojo Senki é vendido como novel. Tá, mas eles são do mesmo universo também de Light Novels. Não é como se houvesse uma... Não, o universo de Light Novel não. Eles são do mesmo universo do site da Arrow. Ah, tá bom. Tá. E do Arcadia. Tá bom, eu acho que eu entendi. Beleza. Você leu tudo e já terminou a web novel. Sim. Ela é grande ou ela é curta? Como ela é em relação a tamanho? Se for falar em volume, atualmente o que tá lançando... Vê rapidinho até qual volume que já lançou. Ou melhor que eu procure. Acho melhor você procurar, cara. Mesmo que a gente soubesse, eu não tenho parâmetros de comparação. Não, eu falei qual volume saiu só pra me dizer o número. Só um segundinho só. Deixa eu procurar uma Emenelist. Pode ser mais rápido. Vou ter que... Isso daí você tem que procurar no Baka Update. Ele vai dar informação. É que eu ia procurar no Amazon. Tá, sobre a novel... Deixa eu ver... Já achei a informação aqui no Baka Update. Segundo a informação aqui, 22 volumes e ainda tá saindo. Tá, o 22 volumes o 22 volumes ele tá numa parte que, se eu não me engano, vai ser equivalente a 1/4 da obra. Pera lá. Um quarto ou um terço, mais ou menos. Peraí. O 22 volumes e ele ainda tá saindo. Você disse que seria 1/4 do quê? Um terço ou um terço da obra inteira. Ah, tá, porque tá lançando como novel. Sim. Ah, tá, e a web novel já terminou. Faz tempo. Então ela é muito grande. É enorme, cara. Só de chapter tem mais de 700. Tá, então... Tá, entendi. Então ela é muito longa. Então é por isso... Pra ter uma ideia, ele é maior do que essa obra aqui é maior do que o Tensei Slime. Não que a gente saiba o quão grande ele é, mas... Vamos lá, eu sei o quão grande é Tora Majutsu no Index. Não é tanto assim também, mas... Então... Aí você já tá pegando pesado, cara. Então é menor que Index, tá bom. Cara, eu duvido que tenha alguma novel, light novel, que, tipo, seja maior que Index, cara. Tem uma lá de mais de 100
volumes, é aquela... Puta merda. Esqueci Não, mas isso aí são as exceções, tá ligado? Tipo, Eu sei. Um bagulho que não pode comparar. Tá bom, tá. Mas é grande, ok. Tá, então você, quando você falou, quando eu falei 22 volumes, você falou isso é um terço, também não é assim. 22 volumes é metade de Index. Então, ok, eu entendi o que você quis dizer. Vamos agora para... O anime. Isso, agora, Léo, nos conte curiosidades, informações de construção de mundo sobre o anime. Eu não vou considerar isso como spoiler. Pode falar, isso vai ser curiosidade, porque esse anime não vai ter segunda temporada. Não, segunda temporada pode ser que tenha, mas eu duvido. Eu só duvido que isso aqui vai ser animado até o final. Mas segunda temporada acho possível de ter. Tá, entendi. Então, segunda temporada, possível. Terceira ou quarta, cada vez menos a probabilidade. Mas, ok, eu entendi. Aliás, vou perguntar uma coisa pro Jay. Essa personagem que é a mãe do Lutz e dos irmãos dele. Quer dizer, é óbvio que vai ser mãe de todo mundo, mas em um mundo semi-medieval, existiria como uma pessoa ser, tipo, gorda / parruda, assim? Gente, do que você tá falando? 3 minutos, Jay. Meu Deus, isso veio do nada. Eu tô tentando falar duro, mas eu vou te responder. 3 minutos. Tá bom. Então não pode existir uma gordinha na Idade Média. Tem que todo mundo passar fome e ser magro. É isso. Se fosse assim, na favela não era pra ter mulher gorda. Não, é que hoje em dia na favela, tipo, hoje em dia a comida que ela não saudável é mais barata. Porque é produzida em massa. Mesmo antigamente, cara. É porque isso é uma questão mais isso é uma questão mais genética do que... Sky, existem pessoas que são gordas não porque elas comem pouco, sabe? Sim, beleza. Não porque elas comem muito, quer dizer, né? Pô, elas absorvem massa então como? Por fotossíntese, pô? Cara, você sabe que tem gente que ganha mais massa do que outras pessoas ao fazer musculação, né? Sim, mas muscular, mas não, a massa vem de você comer, porra. Sim, não, massa vem de você comer, só que aí que está a questão. A forma como o seu músculo reage a isso, o crescimento, é uma questão genética, não é uma questão de quanto você comeu. É a conversão do quanto você come em gordura, músculo, etc. Isso varia de pessoa para pessoa. Por isso que os corpos das pessoas são diferentes, cara. Por isso que outras pessoas emagrecem ou engordam mais facilmente. Eu sou uma pessoa que engorda mais fácil. Tá. Então, Então, Léo, pode falar as curiosidades que provavelmente nunca serão adaptadas. Tipo, essa que você falou da cor lá do Deus. Eu quero saber disso. Tem muita coisa cortada que seria construção de mundo que tá sendo cortada do anime? Não, mas tem muita coisa que, tipo, vai passando assim no meio da cena que é muita informação, cara. É muita informação que lá pra frente na obra vai ser explicado, que você vai lembrar, então aquela hora que teve aquela cena lá, não sei o que, aquilo lá era tal coisa. Como exemplo da cor, esses detalhezinhos. Saquei. Porque quando você vai ver na batismo da mãe, vai estar todo mundo usando roupas com outras cores. Isso vai ter uma explicação. E ela nem teve batismo, ou seja, ela tem 5 anos, né? Sim, ela vai completar... Não, atualmente eu acho que ela já tem 6 já. Não, pera. A irmã dela é mais velha e a irmã dela... Não, acho que o batismo é o 7 nesse mundo. Batismo com 7 anos. Tá. Então ela tem 6 e a irmã tá fazendo 7, tá bom. Isso. Tá. Beleza, essas informações, curiosidades, pode falar. Vamos nos focar no episódio 5 e vamos seguir o episódio. E do 5 ao 7, vamos rapidinho, só que nem tanto, que temos coisas a falar. Então vamos lá. Então, já começa a treta com a coisa do cabelo, que, diga de passagem, o anime próprio nos spoilou lá no final do episódio 1 ou 2. Então, tem a coisa. Em teoria, a gente só saberia que existe magia nesse mundo lá pelo episódio 6 ou 7 do anime. Mas o anime, por vontade, nos spoila a coisa antes pra aumentar o interesse. Não ou seria por outra coisa? Não, é por outra coisa, cara. Porque, como eu falei no último cast, aquele personagem que que aparece, como pode falar isso em... High Priest. High Priest. Não é High Priest, é que Shinkancho é outra coisa. É como se fosse... O sacerdote? Não, o encarregado dos sacerdotes. É o segundo nível de importância dentro da igreja desse mundo aí, tá ligado? Tipo, ele é encarregado do sacerdote.
sacerdotes, e tem um acima dele que é o Shindencho, que é o encarregado do templo. Tá bom, continue. E daí? Tá, então, aí nesse caso, ele é um personagem que, tipo, tem uma importância fodida nessa obra, e tipo, eu acho que, se não me engano, quando foi feito o ranking de personagens preferidos, ele tava em primeiro ou segundo lugar. Então é tipo como se fosse, ele tacaram ele lá pra poder chamar a atenção dos fãs dele. Quando ele aparece? Ele vai aparecer, provavelmente, o final dessa primeira temporada vai ser, eu acho que provavelmente o final do primeiro arco. Ele vai aparecer, eu acho que no final do segundo arco ou início do terceiro arco. Tá, mas aí já seria a segunda e terceira temporada. Tá, mas eu quero saber onde é que ele aparece. Você tá dizendo que ele apareceu... Ele vai aparecer justamente quando que a Mai for fazer o batismo dela. Tá bom. Não precisa falar mais disso, que isso aí já entra em spoiler. Tá. Mas todo mundo já sabia que a Mai faria o batismo dela, porque isso é óbvio. Ela não vai morrer antes disso. Tá, beleza. Vamos... Então, esse episódio 5 é ela fazendo... Então, ela vai fazer o meio dela escrever, que vai ser na madeira. Sim, é o método chinês. É um método chinês. E aí ela cortando madeirinha, e ela tem um amigo dela pra ajudar ela. Que esse cara, ele não tem mais nada pra fazer da vida dele. E ele gosta dela. Léo, só diz sim ou não. Eles vão casar, né? Sim ou não? Você quer saber? Mas você quer saber? Não quero saber. Eu só perguntei se eles vão casar. Se vai sim ou não, beleza. Não quero saber. Mas pra mim tava muito... Quebrou minha expectativa, tá bom. Não, mas isso aí você só vai descobrir isso aí, tipo, lá pro voto do, acho que o último penúltimo chapter só também. Chapter da novel. Tá bom, não interessa. Sim. Vamos nos focar no episódio. E ela traz a madeirinha pra casa e a mãe... E antes disso, tem a coisa que o Lutz, a gente descobre que o Lutz, ele quer ser um mercador. Viajante. Só que tem um problema. Você sabe quem era historicamente mercador viajante? Só se fuder. Em que era mercador viajante? Faz a pergunta direito. Era medieval / renascentista. O que era o mercador viajante? Quem eram historicamente os mercadores viajantes? Porra, não sei, os judeus? Judeu. Quê? Eu tô certo? Sim. Tá certo? Eu pensei uma... Sério? Tá, eu não sabia sério? Não, cara. Não, eu pensei, mercador e tal. Tá, já sei de onde então saiu aquela referência. Tá bom. Tá. Então, é por isso que é a diferença. Tipo, os paria da sociedade. É expulso de cada cidade e ninguém gosta deles. Não, peraí, não é um paralelo a judeus. Não, na verdade é meio que realmente um paralelo a judeu nessa obra, gente. Então, será que... Tá bom. Interprete-se aí como quiser. Tá, depois que terminar os cast, eu te conto mais ou menos o que eu tô querendo dizer. Tá bom. Isso aí. Tá, Só que lá no episódio 6 ou 7, eu acho que é o 6, que o cara lá explica pro garoto que isso não faz sentido nenhum dentro da ordem social ele querer ser um mercador viajante. É porque ele não sabia, né, o que era um cara que era mercador viajante. Eles são crianças. Eles são crianças. E na ingenuidade dele, eu quero viajar e isso é muito legal, eu quero vender coisas e ganhar dinheiro com isso. Só que não é tão legal assim. Nem tudo é tipo, tão legal quanto parece. E o pai do Luz chega e ligou, para com essa ideia de ser mercador só pensa em dinheiro. Tá errado. Mas existia toda uma construção de argumento, e depois o cara lá dá pra ele no episódio 6 que realmente é burrice ser um mercador viajante. Tá bom. No caso, quem era, porque na sociedade, como a gente já aprendeu, assim como na vida real e nesse anime, você provavelmente vai ser a mesma profissão dos seus pais. Porque... Eu não sou caminhoneiro. Porque seu pai era caminhoneiro? Eu não sou secretário. Não, é porque... Não, por isso que eu falei nessa sociedade, na sociedade medieval. Tá. É nessa época. É coisa dessa época. É porque eu vi ele falar, tipo, na vida real, tá ligado? Aí não, eu sei, mas ele realmente era uma realidade da situação. Os filhos, eles continuam as profissões dos seus pais. Sim. Tá. Eu acho esse anime péssimo de ficar seguindo ele. Porque ele é muito mais interessante a gente comentar as informações do que ficar comentando as cenas. Porque ele tá sempre referenciando algo no futuro. Mais ou menos isso. A Mine leva as madeiras pra casa e a mãe
Tem. Faltou um pouco de comunicação aí. Cara. Cara, de mais a mais eu fico pensando, mano, por que tipo, ela simplesmente não colocou o bagulho em algum lugar mais seguro, tá ligado? Cara. Ela colocou justamente madeira onde estão as pontas toras da linha pra poder, tipo, tacar no fogo. Tipo, mano, quem tá errado é a mãe, tá ligado? Não, assim, e de todas as madeiras que estão ali, claramente, é os 16 e 11 do episódio 5, de todas as madeiras ali, a mãe pegou justamente as madeiras que a Mine pegou. A madeira que era mais leve. Aí a Mine ficou puta e ela tem magia. Sim, não, mas gente, imagina esse lugar. Ela tem mana. Tá bom. Imagina, não era a pior coisa quando você era criança, né? E você queria falar alguma coisa, só que ninguém entendia. E como você é criança, você não é bom em comunicação. E você fica mais nervoso. Então, imagina esse lugar da mãe, essa situação dela. Tá. Mas mesmo com ser adulto, isso acontece ainda. Tá. Mesmo essa segunda vez que ela fica puta porque... E ela fica colorida. Isso aconteceu lá no final do episódio 4 com aqueles molequinhos filha da puta pulando na argila. Só pra te avisar que por um triz aquele moleque não morre. Tá bom. Então, deixa eu ver aqui. Uma coisa que eu fiquei bem impressionado com essa parte aí da mãe ter queimado o bagulho é que, se não me engano, o segundo bagulho que ela queima... O garoto traz de bambu. Bambu não tem não existe bambu não existia bambu, se eu não me engano, no que seria o... é um mundo de fantasia, poxa. Não é um mundo de fantasia. Então pode existir. Mas, tipo, não, pode existir, mas tô falando aqui, tipo, a obra tá querendo fazer uma cópia da Europa medieval, tá? E renascentista, ok. Isso. Então, tipo, você não vê, tipo, na obra inteira elementos de alguma coisa oriental, tá ligado? Nem vegetação, nem nada. Mas tem bambu. Tá bom. Só pode avisar, passagem, não tem lógica a mãe desistir da primeira vez. Foi o que eu falei no episódio passado. É a síndrome do esqueleto do He-Man. É um plano que falhou uma vez por uma situação bem específica, só que se tu fizesse de novo, funcionaria. Por que esse nome é síndrome do esqueleto do... É porque o esqueleto ele volta e meia faz uns planos que, tipo, é só repetir de novo, consertando que daria certo. Mas isso aí até a equipe Rocket é. Entendi! Então o esqueleto do He-Man é o antagonista do He-Man. Aí ele faz uns planos e o plano falha no episódio por uma questão muito específica e ele descarta o plano. Eu acho que ele é muito orgulhoso, tá ligado? Pra fazer o plano. Tá bom. Valeu, Sky, foi muito engraçado. Cara, alguma coisa do episódio 5 Assim, eu não vou ficar falando coisa redundante que quem viu o anime sabe. Só tem a coisa de que ela começa a ter, tipo, uma hiperdepressão, mas depois ela pensa, não, o Luz, ele depende de mim. Ela fica de boa e nota, minha febre baixou. E ela começa a perceber que tem algo de errado. Porque, obviamente, não dá pra perceber que tem algo de errado quando você brilha e seus olhos ficam... Não, mas ela não. Ela perceber que ela ficou brilhando, ela percebe, mas como é que você vai perceber num mundo que não tem espelho tão fácil assim que seu olho tá colorido? Isso. Existe vidro, existe água. Mas na casa dela não tem nessas coisas, tá ligado? Até onde você vê. E quando ela teve as reações, quando ela brilhou lá, foi a primeira vez que ela tava lá na floresta, e na segunda vez ela tava lá olhando pra mãe, e logo depois ela desmaiou. Então... Não, pera. A primeira vez foi na casa, depois da segunda vez foi na floresta. Tá. Então essa vez que ela brilhou nervosa com a mãe. Foi a terceira. Foi a terceira, tá bom. Mas também não tira a razão dela, tá ligado? Tá, vamos. Mais algo do episódio 5? Tá. 6. Não, a gente tá no 5 ainda. Não, falei, vai pro 6. Eu não quero ir pro 6 ainda. A febre dela tem relação com essa mana nela e com a tal da consumação. Isso tá bem claro. Que a gente descobre no episódio 7. Isso. E aí, Léo, não diga nada, porque eu sei que você sabe a resposta disso. Que aparentemente é uma doença que, no caso de que, caso você é plebeu e nasça com mana. Tá. Aí eu vou perguntar uma coisa pro Léo, ele diz sim ou não. Essa coisa da febre dela, da mana, tem alguma coisa a ver com o Isekai? O fato dela ter sido trazida de outro mundo? Ou... Tem e não tem. Tem e não tem. Tá bom. Aí ela tem a mini depressão dela aos 19, 27 do episódio 5. É mais fácil desaparecer de vez.
E realmente, você já morreu. Sai dessa situação merda. Esquece essa porra de livro. Só morre e vai ter seu descanso. É isso que a Mari merece. Caraca, o que você merece é morrer, sua vadia. Não, cara, a situação dela é muito merda. Cara, se preocupa não que daqui a pouco você vai falar que você tem inveja da situação dela. É só agora que tá muito merda. Vamos lá. Episódio 6, que eu já não tenho mais nada pra falar do 5. Então, vamos lá, já tô também, mas chegou no final do 5 também, tinha mais o que falar do engine? Tá, então... Aliás, falando em engine open, um detalhe bacana, nas partes que aparece a Mai e a família dela andando, ela e a irmã dela dão mais passo do que os pais delas, porque elas têm pernas menores. Não precisa ser um bagulho, tipo, ali é um bagulho totalmente simbólico, tá ligado? Precisa ser... Tá bom. Continua. Tá bom. O 6, ele começa com desesperado com suas falhas recorrentes, Mari desmaia. É isso aí, né? Isso daí. Sim. Tá bom. Capítulo 6. Encontro. Ou meeting, que é o encontro da Mari Lutz com aqueles dois caras. Com o Beno. Eu não vou lembrar o nome deles. Só lembro dos principais. Então, o plano dela, o objetivo final dela é vender livros nesse mundo. Mas se isso não der certo, o que é provável, ela vai virar uma mercadora de papel. E é isso aí. Ela vai fazer o melhor que ela pode. Porque é o seguinte, cara, não tem como... Cara, eu não sei se eu pergunto coisa pro Léo ou não. Porque não tem como, assim, não, ela vai criar ela não faz sentido existir uma biblioteca como uma livraria nesse mundo, porque as pessoas normalmente já não sabem ler. E teria que ter toda uma revolução social para as pessoas se alfabetizarem e serem capazes de ler, e ainda por cima terem pessoas escrevendo livros, e ainda por cima terem pessoas interessadas em ler livros para ela nesse mundo conseguir ser uma bibliotecária. Sky. Cara, isso é na Idade Média. Pegar interesse pra ler livro não é muito difícil. Fala, Léo. Vai. Não, Sky, me diz uma coisa. Você lembra quando é que existiu a Alexandria? Sim. Foi em que ano? Porra, o ano eu não vou lembrar, né, caralho? Vamos ver aqui, pô. A gente tá no Google, pô. A gente tá na área da informação. Não, sim. Eu sabia que existia a biblioteca no outro mundo. Eu ia até falar isso pro Jay, mas... Não, então, mas o que eu ia falar, tipo, muito antes da Idade Média, ali por volta da época, tipo, perto da época dos gregos e coisa e tal, já existia biblioteca, tá ligado? Sim. Os próprios romanos tinham bibliotecas. Pô, verdade, você me lembrou. Tá, bom ponto, legal. Esqueci disso. Então, existir biblioteca não é algo impossível e provavelmente já existe naquele mundo. Sim, foi dito que já existe. O Beno fala que já existe bibliotecário. Legal, tá. Só que é função de nobre. E não é um mercador. Porque vender livro não faz sentido. Faz, tá o que estavam vendendo no episódio 1, porra. Não tá vendendo. O cara tá deixando ali exposto pra ver se alguém se interessava, porque, tipo, o nobre passou a perna nele e pra, tipo, não tinha dinheiro pra poder pagar e entregou pro cara o livro. Não existe um mercado de livros. O bibliotecário, ele vai ser alguém que vai estar sob responsabilidade. Ele vai ser um curador. É isso, vai ser alguém que vai cuidar de uma quantidade de livros. Sim. É isso. Ela não assim, tem. Fala. Assim, o máximo que vai ter nesse mundo de algo próximo a vender livro vai ser o artesão que vai fazer a capa e o escribão que vai ser a pessoa que vai pegar as páginas do bagulho e escrever, ou vai copiar de um livro pro outro o bagulho. São as duas pessoas mais próximas. Isso. No caso do nosso mundo, eles eram uns monges que ficavam entediados e faziam uns desenhos bizarros no meio do livro. Talvez 1000 anos depois, no futuro desse mundo, existe uma... Não precisa tanto tempo, calma. Tá bom, 500 anos no futuro dessa sociedade. Ainda menos? 100, velho. Não, sei não, porque tem que ter as revoluções industriais e tal, esse tipo de coisa tem que acontecer pra, enfim, poder existir vendedores de livros e a maioria das pessoas serem alfabetizadas e tal. Então, ou seja, o melhor que ela pode conseguir nesse mundo de fantasia é uma situação ainda bem pior e limitada do que ser uma vendedora de livros como eu acho que era no mundo original dela. É que, assim, isso não é spoiler, é só uma curiosidade sobre esse mundo, mas... Fala. Ela nasceu no feudo errado só. Tá bom, legal. Não considero spoiler não, considero também uma informação interessante, mas não explica. Existem quantos feudos? 16, se eu não me engano, e fora o reino. Isso provavelmente nesse país. Isso é um país, né? Dá pra se dizer que é um país, é meio... Eu explico isso depois do podcast. Tá bom.
Pergunta, como que no mundo desse tipo, nunca as pessoas combinavam o horário de encontro? Pelo sino. Porque, mas tipo, mesmo sendo sino, eles teriam um intervalo de 1 hora entre uma batida e outra. Eles ficavam esperando? Não, assim, Sky, quando você não tem relógio, o seu corpo se acostuma a ter noção do horário de uma forma meio estranha. Tipo, tanto que existe a palavra relógio interno. O corpo humano, ele tem um relógio interno e você... Como a gente tem relógio, a gente não está acostumado também a avaliar que horas são, vendo a posição do sol olhando para cima. Então isso também pode ser um recurso a ser utilizado. Sim, e mesmo no mesmo... E eu fico impressionado que o Jay não tenha comentado, mas mesmo no Index a professora lá fala que é fácil de você regular seu relógio interno para você saber até segundos que estão se passando. Que é uma questão de costume só. Mas então... Continuando. O início do episódio é o encontro deles. O cara fala: você não vai ser um mercador viajante porque isso é burrice. E depois ele fica meio que não sei o que eu faço. E vou com a Mine. A Mine vou ajudar a Mine, que a Mine é esperta. É isso. Tipo, falando assim, o bagulho parece meio de outra coisa, mas. Então, não precisa explicar o que é isso. Quem viu o episódio sabe. Mas. Ele fica explicando a dificuldade de ser mercador, tipo, você não tem, por exemplo, você não tem certeza de água, nem de abrigo, nem de comida, você não vai ter cidadania em nenhum lugar, Mas isso é só uma limitação dessa obra, né? Porque aparentemente ser um mercador viajante em qualquer outro mundo de fantasia tá de boa. Claro que não! Porque na vida real também era fugir do seu mercador viajante, Jay. Tá. Então. Tipo, diga de passagem, o maior problema, na verdade, na vida real era, tipo, o ladrão, esse tipo de coisa. Tá bom. Quer dizer, junto com doença, né? Numa doença, todo mundo era fudido. É verdade. Tá. Então o plano da Mine é conseguir. Ela quer ser patrocinada ou ser uma aprendiz de alguém, que daí no caso é ser patrocinada. E o plano existe dela... uma palavra pra isso: mecenato. Valeu. Então. Cara, nem conhecia essa palavra, obrigado. Mas ela quer ser patrocinada, eu vou falar assim, porque eu tô nessa linha de raciocínio. E ela. Porque ela quer criar o papel dela, e o papel dela é o papel vegetal. O papel dela, tipo, eu fiquei na dúvida se você tá querendo ia falar, tipo, que o papel dela como, tipo, é o dever dela, tipo, é o papel dela ou... Não. Seria um papel fácil, porque aparentemente pergaminho é muito caro. Então, o papel dela ser é um papel fácil. Tá bom. Então, o pergaminho é muito caro nesse mundo e vamos fazer papel vegetal, que é fácil, a gente... O papel a gente usa normalmente a folha de ofício. Se você para pensar assim, tipo, a primeira pessoa no mundo que deu a ideia de fazer um papel de vegetal era uma pessoa vegana, porque ela passou a parar de usar papel, tipo, fabricado de animal para poder fazer papel vegetal. Não necessariamente. Olha só. Cara, Jay, foi a piada do Léo, né? Foi a piada, né? Pô, mas não tem graça. Tá bom. Tá. Jay, você sabe o quanto o papel era valioso antigamente? Você sabe como surgiu o símbolo tio? Não, eu você não... coloca em cima do A? Não, eu não sei eu não entendo nada de papel, isso é muito específico. Tá. Surgiu no espanhol antigo porque eles queriam economizar espaço. Então, ao invés de eles escreverem Spania, eles escreveram Spana, só que eles colocavam o tio em cima do N. E colocavam o tio em cima de um monte de palavra pra dizer que era uma versão encurtada. E o bagulho virou regra fixa. Sim. Maneiro. Tá bom, vou acreditar. Não sei do fundamento disso aí, mas beleza. Eu não acho uma coisa impossível, não. Eu também acho possível, mas beleza. Beleza, valeu a informação duvidosa, Sky, mas ok, vou confiar em você. Vamos falar do anime. Ok, pergunta, eles usam sapatos de madeira, é isso? Alguns sim, alguns não, mas é por causa que, tipo, se você não vai fazer determinados tipos de serviços, você não precisa de sapato de couro. Essa afirmação muito específica da obra. Não, mesmo na antiguidade era assim, Jay. Você fazia sapato de madeira porque era um bagulho fácil de obter, tá ligado? E só pra poder andar pra lá e pra cá. As pessoas, se você precisasse de um sapato melhor pra fazer determinados tipos de serviços ou caminhar muito por aí você usava
sapatos feitos de couro, ou sandálias. Tá bom. A Mine, ela passa o dia dela sendo assistente do Otto e fazendo continha ali, ajudando ele na continha. Sim. E ela é paga com giz. Sim. Bom, teve época que a gente era paga com sal, então. Tá bom. Mas pelo menos o sal eu acho que era mais útil que o dinheiro, sei lá também. Mas enfim, o sal era visto como dinheiro, Mas tá bom, ela é uma escravazinha do outro, tá bom. Mas ela gosta, porque ela não tem nada pra fazer, porque isso é um mundo que não existe televisão. Então isso aqui é um isekai barato que nem qualquer outro, porque tem uma menina que ela é escrava e ela gosta de ser escrava. Isso aí. Vamos... Deixa eu ver se tem... tá, ele faz o trato lá porque a receita do shampoo 3 em 1. Sim. 3 em 1. Como ela chama? Como é que ela se refere a isso no Japão? Rins é da palavra de inglês, mas Rins é condicionador e Shan é de shampoo, tá ligado? Então, até onde eu saiba, seria 2 em 1. Qual seria o terceiro? No inglês é all-in-one shampoo. Então, all-in-one, até onde eu conheço, é 2 em 1. Mas o que seria terceiro ingrediente, então? Não, aqui na tradução aqui do português, tá o 3 em 1, se eu não me engano. Eu não tô achando aqui o tempo exato onde existe uma legenda disso. Mas seria 3 em 1. Deve ser porque usa 3 ingredientes, eu não sei. Continuando. Continuando. Então ela chega lá, mostrar o shampoo pra esposa do Otto. Pro outro. Diga de passagem, pessoal. No mundo medieval, mesmo se você fosse rico, tu ainda era fugido, né? Saiba disso. Esse anime é muito limpinho, assim. Quem quer ver coisa suja? Não, pera. Muito limpinho. Que sentido você tá falando? Assim, o 2D, a direção artística, tudo é muito limpinho. Pessoas gostam de coisas limpinhas. Vamos supor que existisse um Honzuki no Gekoku Joe live action e a coisa puxada por realismo. A coisa seria tipo mais um Game of Thrones, entende? Sujão. Eu vejo uma imagem aqui, tipo 18 e 9, é tudo muito limpinho, sabe? Não, mas assim... Se tu quer ver sujeira, olha pro teu quarto. Não, calma. Caralho. Não, mas calma. Ó, você tem que entender o seguinte, eles estão além de 18 e pouco, eles estão na parte da cidade que é onde já vivem as pessoas mais ricas, tá ligado? Ah, verdade, tem esse ponto também, tá. Então eu dou uma... E principalmente onde tem mercadores que fazem negócios com nobres, então você obviamente vai limpar, tá ligado? Os lugares pros nobres poderem vir. Mas mesmo assim, diga-se de passagem, que de todos os 16 feudos, esse Ehrenfest aqui não é dos feudos mais limpos, e como o Sky falou no cast passado, na época medieval, em cidade assim, o pessoal, tipo, cagava no balde e tacava pra fora da janela. Não. E tanto que mesmo na novel é falado que, tipo, perto da casa da mãe, os lugares assim, tipo, você vê, tá ligado? Ela via, tá ligado? Os bagulhos jogados no meio do chão. Isso é descrito na novel? Isso não é... É descrito, cara, rola até um episódio na novel que como é que fala o dono do feudo? É o senhor do feudo aí, né? Ele fala que vai jogar magia de água pra poder limpar o bagulho inteiro, só que a mãe pede pra ele não fazer isso aí, porque, tipo, senão vai destruir tudo, tá ligado? As casas de madeira da parte de cima. Aí ela dá um outro jeito de resolver isso. Meu Deus, você falou de uma coisa que deve acontecer lá na frente da obra. Não tanto pra frente, mas volta a metade. Diga de passagem, eu discordo que você falou que, na verdade, o mangá é a mídia que você pode colocar mais informação porque ela tem imagem. Eu não falei isso. Peraí. Você falou isso ano passado. Peraí, eu não sei. Posso dar minha posição agora sobre isso? Pode. A mídia que mais é fácil de colocar informação é o livro. Porque você pode apenas tacar qualquer informação lá. Você quer explicar alguma coisa? Você taca lá um parágrafo explicando aquilo e funciona. Já é algo que faz parte da mídia. E a que menos passa informação é o audiovisual, porque o audiovisual precisa interromper algo ou fazer um diálogo expositivo para dar informação. Cara, na minha memória eu lembro que tu falava contra livro e falava bastante de mangá e audiovisual. Só antes de uma pergunta. Você notou que ficou implícito que o Otto e a esposa dele foram fazer você sabe o que, né? Sim, ficou implícito. Até na obra fica meio que a mãe comentando o bagulho isso aí.
fiquei triste que não tem esse comentário dela. Mas, cara, sinceramente, das minas que aparecem, das mulheres que aparecem aqui nessa obra, tá ligado? No nível que você vê as coisas, a mulher do Otto é bonita pra caralho. Agora, se eu te falar uma coisa, eu não gosto muito dessa mulher dele, não, viu? Mano, ela... É que é normal da pessoa nessa época. Mano, ela é muito... Como eu posso dizer isso, cara? Ela é muito calculista. Ah, mas também, pô, ela ganha dinheiro fazendo cálculo. Não sei entender o que dizer, né, cara? Foi uma piadinha. Aí a gente vai passando aqui, blá 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 blá. Tem aquela cena, tem a cena, obviamente, que você falou que tipo, já explica o que tá acontecendo ali. Aí a gente passa pra parte. Cara, não tem muita coisa, porque, tipo, depois disso aqui é só eles fazendo terem uma madeira pra o fazer. Equipamento pra fazer o papel. Então, aí e outra coisa, ela... eles recebem o convite do Beno, é um convite em madeira. Ou seja, é uma mais prova de que não tem por que a mãe parar de fazer com madeira, porque nego já usa madeira à torta direito nesse mundo. Sim, é que assim, cara, no final das contas... A obra tem que fazer uma conveniência pra gente prosseguir um roteiro. Não só isso, mas é que você para pensar, cara, mesmo essas placas de madeira e coisa e tal, não é um bagulho tão barato, saca? E o maior problema de tudo, pra ela fazer na madeira, é a tinta, que é cara pra porra. Então, tipo, é um outro problema que ela tem que resolver também, saca? Digo, tinta ela vai precisar de qualquer maneira. Vai, mas... Vai e não vai, mas... De qualquer forma, a parte da madeira não é tão bom assim, porque, tipo, a madeira você não consegue deixar tão fino, saca? Você, tipo, vai colocar uma quantidade limitada de informação ali e onde é que você vai guardar o bagulho, saca? O que ela quer é ter uma biblioteca. Então, imagina uma biblioteca de livro feito com placas de madeira. Ia ser enorme. Ia precisar, tipo, de quase 10 vezes o tamanho de um bagulho que você precisaria normalmente se fosse usar livro de papel normal. Faz sentido. Mesmo antigamente na China, cara, tipo, os bagulhos eram placas de madeira bem fina, presos com um pano, fio, alguma coisa assim, que você enrolava, eles eram guardados enrolados, tá ligado? Então, sim, tipo tapetinho. Então já tem uma perda de espaço aí mal aproveitado. E, querendo ou não, madeira é uma coisa que, tipo, apodrece muito fácil, com umidade e tal, saca? Não era uma forma muito boa, assim, comparado com papel vegetal, ou papel feito com lã de ovelha. Aí o episódio chega que terminamos o episódio. Agora o episódio 7. 7. O que aconteceu nele? Muita coisa. Você não viu? Eu vi sim, é porque eu tenho que achar aqui o episódio. Então... Eu lembro que foi um episódio que foi só uma grande negociação. Eles foram convidados para casa do Beno, e a gente descobre nesse episódio que o Beno, que o Beno é o sogro do Otto. Não, cunhado. O sogro é cunhado. Pai. Eu confundo os termos. Peraí. Então vamos lá. O outro, ele tem uma mulher. Sim. O Beno é o que dessa mulher? Irmão. Obrigado. Se eu queria saber, tá. Se ele fosse o pai da mulher, seria o sogro do outro. Mas como é o irmão, é o cunhado. Tá. Então eles foram pra lá pra comercializar. E o Lutz, Lutz, né, o nome dele? Sim. O Lutz não entendeu nada. A gente também que tá assistindo também não entendeu muita coisa. Eu entendi, poxa. Quando ficou ali, mas eu abro mão dos royalties porque isso, papapá, mas eu também não sei o que dos lucros, papapá. Eu não entendi muito bem, não, mas eu entendi por cima. Não, isso não é tão complexo assim. Então explica royalty aí pra mim. Royalty quer dizer que ela vai receber partes dos lucros. Do que for vendido. Tá. Sim. E o que ela fez exatamente lá? Qual foi a troca? Não, ela manteve os royalties, é isso. Então, a troca foi a seguinte. Ela entregaria a receita do shampoo, porque ela não pode usar a receita do shampoo como colateral. Você sabe o que é um colateral, Jay? Garantia. Sim, seria a garantia. Na tradução tava garantia. Continua. É que eu tô vendo em inglês aqui tá collateral. Collateral? A tradução de garantia em inglês é collateral? Sim. Não sabia. Tá bom. É como se fosse tipo, ela penhorar o bagulho. Tipo, o termo econômico em inglês é bizarro. Tipo, sabe como que é juros em inglês? Sei. Interest. Isso eu sei. Caralho. Porque é um interesse. Nossa, é uma palavra muito mais estranha. Porque. Vamos lá, vamos voltar pro anime. Sim. E o Lutz, ele começa a ficar depressivo porque ele não tá entendendo porra nenhuma que a mãe tá falando. Eu entendo. Assim, alguém tinha que chegar pra.
Porra, gente. Alguém tinha que chegar pra ele, dar um tapinha nas costas dele e falar: ó, você é só uma criança, você não é pra estar entendendo realmente essas coisas. E ela é um adulto no corpo de uma criança que já tem conhecimento de outro mundo. Porque ela ali, comercializando aquilo ali não é normal. A menina se porta como adulta e faz acordo com adulto e fala como adulto e... Ô, Sky. Oi. Eu falo pro Jay que a idade que a mãe tem dentro do corpo dela é praticamente quase a idade do Jay. Só que o entendimento é da idade do Lutz. Tá bom. Foi pra me zoar, entendi. Eu sou inteligente. Porque você falou que, tipo, é normal pra ele não entender, porque, tipo, dentro do corpo da mãe tem uma pessoa adulta, mas, porra, você é adulto e você não entende, porra! Não, olha só, eu entendi. Eu entendi o que foi feito, caramba. Eu tô querendo dizer que eu entendo ele ter ficado bolado, porque ele se sentiu extremamente confuso, diminuído e alheio ao que estava acontecendo. E aquilo é uma situação horrível de incapacidade dele. Sim, também teve a coisa que ele achou estranho, porque, tipo assim, ele viveu a vida toda dele perto da mãe. Então não faria sentido a mãe saber algo que ele não soubesse. Tipo, a esse nível. Sim. Tanto que até o Ben, tipo, pergunta pra ela de onde é que ela sabia aquela outra palavra lá. Qual é a palavra que ela usou mesmo? Era... Garantia ou collateral. Em japonês é outra palavra. Qual é a palavra em japonês? Que falou em japonês aqui, pô, qual é o Cosmos, cara? Que, tipo, nem lembro qual é a palavra. Era... Tampo. Tampo é garantia, tá bom. Aí ele já pula pro contrato ou alguém tem algo a dizer algo sobre antes disso? Não tem muita coisa a falar sobre isso, já falou tudo, já acho. Tá bom, então... Agora a gente tem o contato com a magia. Aí foi pela primeira vez a magia inserida na obra de maneira oficial, porque o que foi ela brilhando tinha sido, mas ainda não era oficial, ainda não era formal, ainda estava vago, mas aí então agora a gente sabe, magia existe, e se existe essa magia, vão existir outros tipos de magia. Sim. A propósito, nesse mundo também existem animais mágicos. Tudo bem. Mas então, eu gostei da reação dela. Ele falou feitiço? Estou no mundo de fantasia? Ou ela só percebeu agora? Aliás, não precisa nem ser magia para ela estar no mundo de fantasia. Também. Assim, o que ela só percebeu agora. Ela teria percebido como, Jay? Não, ela percebeu... Não, é que, tipo assim, eu entendo o que esse cara quer dizer. Aquele bagulho que ela tá abrindo no corpo dela, podia ser ela, na verdade, despertando o Saiyajin puro dentro dela. Tá. Aí não é magia, aí eu já ia tirar poder do cu. Mas aqui foi a confirmação exata de que existe magia. Tipo, magia, acho que da forma como ela imagina ser magia, saca? Então, ela falou, também vou aprender a usar magia, mas é claro que não vai, quer dizer, a gente não sabe, se for usar magia vai ser muito no futuro, não quero saber disso, Léo, não importa agora. Não, mas provavelmente sim, porque estabelecido que ela tem mana. É verdade, tem esse lance aí, mas também é estabelecido que se ela continuar com essa mana, ela vai morrer, então tem que acontecer alguma coisa pra... provavelmente, espero que até o final do anime resolva esse tal da consumação nela. Léo, não fala. Não, eu não falo nada. Eu tenho noção do que eu posso falar, porra. Tá bom. Mas eu espero, porque isso é uma coisa que se colocou urgência e seria extremamente frustrante a gente não ter uma resposta para essa urgência. Então, e como isso está sendo desenvolvido nesse arco, faz sentido que isso seja resolvido de alguma maneira no final. No contrato lá mágico, aí tem que cortar e botar o sangue, aí pela primeira vez eu vejo alguém com medo de cortar o dedo pra ficar sangrando, pra botar no contrato. Você leu muito Naruto, Jay. Não. Tá, no Naruto de lixo. Morde o fone. Os caras vão dar febre. Eu vou morder meu dedo, cara. Não, mas é tipo assim, né? Na ficção eu vejo o pessoal, todo mundo na maior naturalidade já tem que cortar pra tirar o sangue e fazer o contrato. Tá aqui, ó. Pá, parece que o cara tá 2 dias pra cortar o dedo, tá ligado? Cara, e eu vejo aqui a Mine com medo de... O Lutz foi na naturalidade. A Mine ficou, meu Deus, tem que cortar o dedo, vai sangrar, vai doer. Eu acho que isso foi uma aversão ao trope. Eu acho que foi. Ele apenas não foi utilizado quando normalmente é. Enfim, aí o contrato queimou.
E o feitiço aparentemente garante que o contrato será cumprido. Como? Sei lá, vai ver se alguém não cumprir recebe uma punição, não sei. Explica aí, Léo, se tu souber. Posso? Pode. Vai. Eu não vou falar a fundo do sistema de como isso acontece. Tá. Mas se a pessoa não cumprir com o bagulho, ela morre. É isso? É simples assim? É simples. A pessoa, tipo, não é só ela que morre. Todo mundo que tá no contrato, se eu não me engano, morre. Caraca. Caralho. Meu Deus, o contrato assim não seria nem feito. Afinal, essa é a maneira mais eficiente de matar alguém. Você faz um contrato desse com a pessoa e depois... Não, calma, nem tanto, porque, como eu falei, eu não vou explicar tão a fundo de como é que esse sistema funciona. Tá bom. Então isso quer dizer que, tipo, tem outras coisas no meio. Tá bom. Verdade. Eu devo estar falando besteira. Então a pessoa que descumpriu morre, deve ser isso, tá bom. Beleza, agora vamos lá, depois Lutsu dizendo, você é mesmo a Mine? Ele tá certo, ela não é a Mine morreu. Essa daí é uma adulta de 20 anos que veio do nosso mundo e foi pro mundo de fantasia e tá fingindo ser a Mine. Então, Lutsu, parabéns, você descobriu você descobriu o segredo da Mine. Ela não é a Mine, a Mine morreu. Assim, uma coisa interessante do Lutz é que se você for para ver o pessoal que vive nesse mundo em volta do pessoal da classe deles ali, né? É pessoal gado, tá ligado? É pessoal meio burro. Não vou dizer burro. É plebe. É plebe. Não é porque a palavra plebe não pega. Ignorante. Quer dizer, ignorante. Perfeita palavra. É ignorante, saca? Só que você vê que o Lutz, tipo, desde o começo, a partir do momento que, tipo, já tem a ideia de que ele quer virar um mercador viajante porque ele quer ver coisa diferente, ele já não é o tipo de pessoa, ele já é um cara mais prodígio, saca? Que ele quer ver além das coisas que ele vê ali, ele não é ignorante. Por isso que ele consegue perceber que a mãe, tipo, não é a mãe de verdade. Outras pessoas que poderiam ter percebido isso da mãe seriam os pais dela. Mas os pais, tipo, o pai dela meio que, tanto o pai quanto a mãe, quanto a irmã mesmo, meio que pensam da seguinte forma, que ela tava pra morrer, tá ligado? E ela tá viva. Então isso é tudo que importa. Eles nem sabem o quão a família dela não sabe que ela tá se envolvendo, fazendo contrato, sabe? Sim, sabe, tá, sabe mesmo. O que o pai dela fala ao 19:02. Foram a companhia de Gilberto. Então eles têm uma noção. Mas até porque, tipo, os caras não vão deixar uma filha dessa idade andar por aí sem saber pra onde é que ela foi, né, cara? Tá bom. Você tem razão. Faz mais sentido saber mesmo. Pergunta importante. Em 12 e 10, por que existe meio fio, sendo que não existe carro nesse mundo? Existe charrete. Carruagem. Existe. Tipo, a meio fio não existe a partir de que existiu o carro. Existe a partir do momento que existia carroça e coisa e tal, cara. Mas mesmo assim, tipo, eles se dariam tanto ao trabalho de dividir a rua, tipo, só pra carroça? É porque aquilo que eu falei, cara. Tudo isso aqui é construído a partir de um pedaço de papel e tinta mágica, saca? Então, tipo, não é trabalho nenhum pros caras fazerem isso aqui. Faz sentido. Me provou. Aliás, eu duvido também que estava escrito no livro que tinha... Não duvide, Jay. Não duvide. Não, realmente não tinha. Realmente estava escrito, mas também não precisa de tanto detalhe assim. Tá, porque a rua tinha paralelepípedo. Não. A rua ter paralelepípedo vai ter que ter, porque, tipo, pô, o bagulho é asfalto. Você ter asfalto naquela época de pista já é zoado. Tem que ser paralelepípedo mesmo. Vamos lá. E talvez nem seja toda a rua que tem lá a divisão. Enfim, isso não é importante. O importante é que a reta final desse episódio é a Mine desmaiando de novo e eles percebendo... A reta final é tudo dando errado pra Mine. Ela chega em casa e começa a ter um pesadelo de que a família dela, notando que ela não é a Mine, então ela se sentindo meio alienada, assim. Tá bom. E o Lutsu agora vai... Já que ela pode desmaiar e cair em qualquer lugar, já que ela é muito frágil, esse é o maior problema dela, a fragilidade do corpo dela. Aí o Lutsu vai acompanhar ela, porque é um trabalho que ele pode fazer. Então ele não é inútil. E isso ele se sente melhor, ajudando ela. Sendo bem sincero, desde o começo ele era bem mais útil do que ela. Porque ele cortava lá as paradas. Não, porque ele conseguia andar pra lá e pra cá e não ficar desmaiando toda hora. Tá bom, entendo. E vai lembrar que
Agora o Beno, ele tá sendo bem filho da puta com a Mai, porque se ela morrer, ela não vai cumprir a parte dela no contrato. Você notou isso? É. Caraca, verdade. Mas assim, caraca, mas peraí. Ele tá fazendo isso consciente, ele sabe que ela vai morrer e... Sim. Mas ele... Tanto que a própria pessoa que, tipo, veio a trazer nessa obra o conceito de que a doença dela tem a ver com humana foi ele. Foi. Então, vamos lá, vamos lá, o diálogo é o 18 e 20. Mas quando a mana cresce demais, ela devora e mata a pessoa. E quanto mais mana, mais cedo ela morre. Tem algum jeito dela sobreviver? Sim, mas apenas com itens mágicos capazes de extrair o corpo ou extrair do corpo a mana em excesso. Isso. E sem esses apetrechos, a mana ainda não temos como saber. Mas se for mesmo a consumação, ela vai morrer em breve. E ele meio que dá certo que isso vai acontecer. Ele não tá tentando ajudar ela. Não sei se ele vai ajudar ela. Não diga, Léo, não quero saber. Vamos ver nos próximos episódios. Já falei, eu já sei que eu sei. Tem ideia do que posso falar que não posso, caralho. Tá bom. E é isso, acabou o episódio. E foram 3 episódios bem legais. Peraí, foi só isso que é o episódio? Não, tem um pouquinho mais além disso, não tem não? Você tem falado pós-crédito. É Sim. isso? Tem uma coisa que a mãe disse que ela não tinha percebido na hora, mas agora o Lutz, ele nunca mais se refere a ela como mãe. Tá. Não, nunca mais não. Desde aquele dia ele nunca mais chamou ela de mãe. Sim, porque ele tá certo, porque não é a Mine. A Mine é uma menina de 6 anos. E aquilo ali não é uma menina de 6 anos. Aquilo ali, eu já expliquei o que é ela. Só que no próximo, acho que vai ser no próximo episódio que isso vai acontecer, né? Vai ter uma fala muito bonita dele, cara. Tá bom, então... Então... O pós-crédito, quer falar o